tarde! Espero que vocês estejam bem e dispostos. Hoje nós estamos encerrando a nossa semana de combate e prevenção à violência contra a pessoa idosa. Para isto, nós trouxemos a palestra do Dr. Sérgio Antônio Alves, que cursou Ciências e Letras e Pedagogia pela Universidade Mackenzie, é advogado, cursou Direito pelas Faculdades Metropolitanas Unidas, ambas as faculdades em São Paulo, exerce a profissão de advogado há mais de 20 anos, sendo especialista em Direito Civil e Direito do Trabalho. É também pastor titular da Igreja Comunidade da Graça, aqui em Santos, onde exerce o pastoreio há 8 anos, tendo antes exercido na cidade de Praia Grande e na cidade de São Vicente. O Dr. Sérgio vai falar conosco sobre fé, direitos, políticas para a vida dos idosos. Ele tem como escritório a Rua Bahia, número 170, no bairro do Gonzaga, aqui em Santos. Eu creio que ele tem muito a nos oferecer, a nos orientar e nos acrescentar. Vamos lá ouvir o que ele tem a dizer? Beijo grande para você! Tchau, tchau, pessoal! Bom dia, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, senhores e senhoras. É um privilégio muito grande estar aqui na presença de vocês, a convite da minha amiga e irmã Isilda Batista Ferreira, que fez esse convite para estar compartilhando com vocês a respeito de fé, política e terceira idade. 3 assuntos distintos, mas que existe uma ligação, existe um vínculo entre todos eles. Porque se estivermos com Deus, estaremos fazendo uma boa política, exercendo uma boa política, e se estivermos exercendo uma boa política, a política vai refletir em uma boa vida, inclusive para a terceira idade. Política. Política vem de polis, cidade. Cidade, como disse Aristóteles, é um meio para alcançar a felicidade dos cidadãos. A política foi feita para alcançar a felicidade dos cidadãos. A arte ou ciência de governar, organizar, administrar, dar direção às nações, aos estados, às capitais e aos municípios. O objeto da política é melhorar, normalizar e pacificar a convivência entre seus habitantes e as demais cidades, né? Como nós vemos, a fé. O que tem a fé a ver com tudo isso? A fé, sem fé, como diz a palavra de Deus, é impossível agradar a Deus. E o que é fé? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Isso é a fé. É acreditar naquilo que nós não estamos vendo, crendo que o Senhor já está fazendo. E por conta destas coisas que irão ser feitas, nós já agradecemos a esse Deus maravilhoso que tudo vê, que tudo faz. Fé é aquilo que nós temos para crer numa realidade espiritual que ainda não existe, mas que vai acontecer. Conseguimos isso com uma busca a Deus, busca a palavra de Deus e num mundo que foi criado por Ele, pela palavra dele. Vamos lá no início, a gente vai passear um pouquinho pela Bíblia para falar sobre um pouquinho de política, organização e governo e a influência da fé em tudo isso. O que tem a ver tudo isso, fé e política, com a terceira idade? Vamos compartilhar também, aliás eu brinco um pouquinho dizendo que não percam nenhum vídeo da Seiva e Verdor,
porque nós vamos compartilhar aqui a longevidade de Matusalém. Qual é o segredo de Matusalém? Vocês conhecem Matusalém? Matusalém tinha e morreu com 969 anos de vida. Matusalém foi o avô de Noé. Qual o segredo dessa longevidade? Só para quebrar o gelo um pouquinho. 969 anos. Qual será o segredo? Não perca nenhum vídeo da Seiva e Verdor. E a gente volta lá no início da Palavra de Deus para compartilhar um pouquinho como foi que começou a política, como é que foi o início desse governo no mundo, né? Como é que se estabeleceu. E vamos lá. Então a gente vai em Gênesis, vamos lá no início. No princípio, Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra, e viu que era bom. Em seguida, Gênesis 1:26, ele disse: Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: Sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Dominem sobre toda criatura existente na face da terra criada por Deus. Adão já tinha essa incumbência, auxiliado por Eva, em cuidar, administrar, manter, preservar tudo aquilo que o Senhor criou. E assim foi feito. Foi-se estabelecido um governo sobre a vida de Adão, e assim Adão procedeu, debaixo de autoridade de Deus, tendo sabedoria, tendo paz, harmonia, tranquilizando aquele ambiente em que ele foi colocado para adorar, servir a Deus e fazer a vontade dele no jardim do Éden. Cuidar, lavrar, administrar a terra e governar tudo que existia sobre ela naquele tempo. Em seguida, após a tentação, Adão e Eva caíram, houve a queda do homem. O relato da queda do homem pela desobediência. A desobediência vinda de contrariar aquilo que Deus havia estabelecido, por meio do qual entrou o pecado no mundo. O pecado separou o homem de Deus. Então, tudo aquilo que Adão fazia com autoridade, com sabedoria, com capacitação vinda do alto da parte de Deus, ele perdeu por conta do pecado. O pecado separa o homem de Deus. Agora, sem autoridade e cobertura divina, o homem, a partir de Adão, passou a viver por sua conta e risco, sofrendo todas as consequências a qual todos nós vivemos e enfrentamos todos os dias. Mas pela misericórdia de Deus e amor, Ele não nos abandonou. Neste período, Ele vinha à terra, eventualmente, e falava com alguns homens santos, homens escolhidos por Ele, ensinava, mostrava, conversava, derramando sobre eles o espírito de liderança, que nada mais é do que influenciar o povo nos seus caminhos e na sua palavra, para que se cumprisse a sua vontade e as suas promessas sobre a vida do povo. Então o Senhor escolhia alguns homens santos escolhidos por Ele, para influenciar o povo nos seus caminhos, mediante a palavra e mediante as suas promessas e a sua vontade, para que todas elas se cumprissem. Temos alguns exemplos da palavra de Deus, temos a vida de José, que foi amado do pai, mas foi odiado pelos seus irmãos, foi expulso de casa, jogado num buraco, tratado como escravo, mas foi ao Egito e o Senhor o resgatou e o levou a um cargo de governador do Egito. Quando Deus tem um propósito com as nossas vidas, é assim que Ele faz. Ele nos levanta do nada, Ele mantém a sua palavra e nos eleva a um cargo superior. José foi elevado ao cargo de governador do Egito. Depois de Faraó, ele era o homem mais importante daquele lugar. Logo depois a gente vê
quando surge Moisés. Moisés foi criado lá juntamente com a realeza do Egito, mas em determinado momento ele foi chamado para liderar o povo judeu, liderar o povo israelita, né? Foi chamado para libertar, liderar e governar o povo, o levando através do deserto até encontrar a terra prometida, já dita pelo Senhor a ele. Ele foi escolhido. E nesse momento da escolha, logo depois que ele sai com o povo, Deus Pai Todo-Poderoso proclama os 10 mandamentos a ele para que fosse repassado ao povo. E ele diz assim, o Senhor disse a Moisés, para que ele proclamasse ao povo a sua lei. Qual é a lei? O que é a lei? A lei são normas de conduta que foram ditas por Deus a Moisés para que o povo entendesse, aprendesse e vivesse. Eu estou falando de administração, de governo, de política, a história de como se estabeleceu a ordem nestes primórdios da humanidade. Administração, ordem e responsabilidade social. Todas essas leis que Moisés recebeu da parte de Deus incluía tudo isso, ordem e decência. Tudo que é feito para Deus tem que ser feito com ordem e decência. E nós temos lá, falando sobre responsabilidade social, administração e bom governo e boa política, quando Jetro, o sogro de Moisés, o procura e vê que ele está sobrecarregado com a sua missão e tarefa de aconselhar o povo, orientar o povo e julgar o povo. Uma multidão o procurava para ouvir os seus conselhos, os seus julgamentos, os conflitos que existiam entre todo o povo, e eles levavam até Moisés para decidir. Então Jetro olhou e disse: Moisés, se você continuar assim, você vai acabar morrendo. Você não vai conseguir. Então Jetro sugeriu a Moisés que dentre o povo eles levantassem representantes que tivessem os seguintes requisitos: homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança, inimigos do ganho desonesto. Esses eram os requisitos para esses homens que estavam sendo escolhidos do meio da multidão e do povo para ajudar a Moisés nessa missão. Vejam bem quais são os requisitos e as características. Homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança e inimigos de ganhos desonestos. Será que esses requisitos serviriam para os nossos atuais governantes? Fica a pergunta. Então Jetro e Moisés foram procurar o povo e eleger dentre o povo aqueles candidatos. Quem são candidatos? Veja a etimologia da palavra candidato. Vem de cândido, alvo, limpo, puro, sem mácula, sem nenhuma mancha. Então foram levantados entre o povo de Israel esses homens. E ele estabelece, juntamente com Jetro, chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. E todo este povo ficou satisfeito. A missão, a sobrecarga de Moisés foi distribuída de forma igualitária, de forma que todo o povo se beneficiou. Quando eu falo de responsabilidade social, entre essas leis que Moisés recebeu, está lá uma parte em Êxodo 22, que diz: não prejudiquem as viúvas, nem os órfãos, por conseguinte, os idosos também. Os idosos têm que ser tratados com honra. Os idosos têm que ser tratados com respeito. E Deus continuou nessa caminhada, escolhendo homens preciosos, pessoas escolhidas por Ele, para que essas leis prevalecessem sobre todo o povo de Israel. Nós temos aí uma sociedade patriarcal em que havia um grande respeito e honra aos mais velhos. E isso, com o decorrer dos anos e o decorrer do tempo, comparando uma analogia com os tempos atuais, isso já não existe como sendo um princípio e um valor para toda a família. Especialmente para a família cristã que conhece a Deus, que tem que preservar estes valores. E assim Deus continuou na história da política e do governo, espalhando por toda a terra a sua vontade para que o seu reino se estabelecesse, escolhendo comandantes e comandados.
Entre eles temos a sucessão de Moisés. Quando Moisés faleceu, o Senhor o sucedeu com Josué. E temos uma passagem muito interessante que eu gostaria de ler com vocês, que é Josué 14, de 10 a 13. Quando Caleb, amigo de Josué na juventude, eles foram à terra prometida, cumpriram a missão e houve uma promessa sobre a vida de Caleb. E Caleb, nesse momento, já avançado nos anos, vai pedir a Josué que aquela promessa se cumprisse. Está lá em Josué, o livro de Josué na Bíblia, 14, a partir do versículo 10. Então Caleb diz a Josué assim: Pois bem, o Senhor manteve-me vivo como prometeu, e foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso, aqui estou hoje, com 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Dê-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. E aí, lá no finalzinho, no versículo 13, ele diz assim: Então Josué abençoou Caleb, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom por herança. Caleb, com 85 anos de idade, foi reivindicar a promessa que o Senhor tinha para a vida dele, descrita por Moisés há 45 anos atrás. Nessa época, ele tinha 85. E aqui descreve: Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Dê-me, pois, a região montanhosa que caracterizou-se como Hebrom. Ainda tenho tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. O que a gente conclui? A preocupação do Senhor com o idoso. Deus tem uma promessa com você, essa promessa vai se cumprir, porque Deus é fiel com a palavra dele. E não importa o tempo, não importa quanto demore, os anos vão chegar, mas se Deus tem uma promessa com você, senhor e senhora, meu irmão, meu amigo, ela vai se cumprir. E aí nós temos que ter o espírito de Caleb, reivindicar, acreditar em fé até o último dia da nossa vida, até o último fôlego de vida que tivermos, porque a promessa do Senhor há de se cumprir nas nossas vidas, assim como se cumpriu na vida de Caleb. Deus é um Deus que nos abençoa, é um Deus que cumpre a promessa e Deus quer o melhor para cada um de nós. Ele nos tem como a menina dos olhos dele. E assim continuando, quando o justo governa, o povo se alegra. Vieram muitos governantes iluminados, capacitados pelo Senhor. Aí temos o livro de Juízes, juízes se levantaram, juízes tementes a Deus. Vieram os reis, veio a monarquia, distribuição de renda, reino forte contra reino fraco. O reino forte sempre submetia o reino fraco. O exército cuidava de toda a sociedade para haver paz, justiça e equilíbrio, harmonia entre os povos, as cidades e as nações. É assim que o Senhor estabeleceu, é assim que o Senhor quer. Ele estabelece à luz da palavra de Deus governo, governantes e governados. A boa política, a melhor política é aquela em prol do reino de Deus. Salmos 33, de 12 a 14, diz: Bem-aventurado é a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu para a sua herança. Você é povo escolhido de Deus. Existe uma herança preciosa para a sua vida. E o governo desta terra, todo o governo do universo, todo o governo dos céus está sobre Jesus Cristo. Toda a autoridade lhe foi dada, todo o poder nos céus e na terra. E se nós crermos em fé, essas promessas vão se cumprir nas nossas vidas. Esse Deus que se dobra e olha tudo o que está acontecendo aqui embaixo, os olhos dele estão sobre toda a terra, sobre a sua vida também. Os olhos dele estão sobre os nossos governantes.
Ele tem o coração dos governantes nas mãos. E eu tenho a certeza que se orarmos e se o buscarmos, nos arrependermos dos nossos pecados, Ele ouvirá do céu e sarará a nossa terra. A nossa terra precisa de saúde espiritual, precisa de saúde política, precisa de saúde econômica. O governo desta terra está sobre as mãos e o poder de Deus. Se nós crermos, veremos a glória dele sobre toda esta terra. Repetindo, bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor. Espero que com essas poucas palavras eu tenha aquecido, confortado o seu coração. Vamos falar mais vezes sobre esse assunto que é muito rico, é muito extenso, mas eu creio que Deus tem uma promessa com a sua vida. Eu creio que Deus está falando com você neste dia para trazer a você algo especial da parte do Espírito Santo. Meu nome é Sérgio Antônio Alves, eu sou advogado, eu sou pastor da Comunidade da Graça e tive a honra e o privilégio de conversar com você neste dia. Deus abençoe, meu irmão. Voltamos a nos falar outras vezes. Deus abençoe.